Fala galera do Vascão, vamos para mais um react aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo dos canais ESPN, falando sobre esse jogo cheio de polêmica entre Vasco e Fluminense, um impedimento muito duvidoso, uma bola na mão, né? A imprensa falou que teve alguns erros aí, hein, pessoal? Teve muitos erros de arbitragem, Vasco mais uma vez sendo prejudicado, Vasco o time mais prejudicado do Campeonato Brasileiro, né? Não tem como, gente. Sempre vão prejudicar o Vasco. Olha, hoje a gente tem que prejudicar alguém. Quem que vai jogar é o Vasco. Ah, então já sabe, né? Vamos afundar o Vasco. É assim que eu acho que a arbitragem acaba olhando para esse time do Vasco, né? Infelizmente, é o que vem acontecendo nos últimos jogos. Ah, contra o Grêmio, mas teve um pênalti também a favor do Vasco e a arbitragem acabou não marcando. E se o Grêmio tivesse empatado o jogo, e aí? Né? Então tem tudo isso aí, infelizmente. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu comentário que vocês acharam desse jogo, beleza? O Vasco jogou bem, na minha opinião, jogou bem. Possibilidades do Vasco. Então é um time que tentou demais, se esforçou demais, mas esbarrou nas suas próprias limitações e acabou perdendo o jogo também por causa disso. E, assim, esse ponto é um ponto importante do sistema ofensivo do Vasco, né, dessa criação da bola aérea, mas contra o Fluminense, pelo menos as bolas passavam, né, porque no alto o Verratti ganhava todas, a gente viu o Michael ali dentro da área também conseguindo ganhar, o Manuel e o Antônio Carlos não conseguiam parar essa bola aérea. Se o Vasco talvez tivesse mais qualidade, ele poderia criar de outras formas, mas as bolas aéreas todas chegavam em quem estava dentro da área. Quando o Felipe Melo estava em campo, né, ainda teve um pouco mais de presença ali na área, no setor defensivo. Quando sai o Felipe Melo, fica realmente essa batalha pela bola aérea. E a gente sabe que o centroavante do Vasco é especialista nesse tipo de jogada. Né? Se a bola chegar nele em condições, ele vai fazer o gol, porque ele é muito bom na cabeça, é muito bom cabeceador. Mas assim, o começo do jogo foi um pouco difícil, porque o Rossi hoje ele não atacou, ele não defendeu, ele não se posicionou. O primeiro tempo o Vasco jogou pelo menos com um jogador a menos. Porque o Marcelo tomou conta do setor, o Rossi não teve postura de marcação, não teve postura ofensiva, teve dificuldade na composição. Se é para o esforço sair do meio e vir fazer a marcação, ele tem que fazer a do esforço, vir por dentro. Mas nada disso aconteceu. Então o Vasco teve muita dificuldade, a supremacia do Fluminense foi, assim, gritante no primeiro tempo, no setor de meio campo tomou conta totalmente, os dois volantes, o Martinelli está jogando, que é um espetáculo. Bom vê-lo de volta ao meio campo, né? Porque ele vinha jogando como zagueiro. E aí o Fluminense, e aí foi uma mexida inteligente que o Fernando fez para o jogo, porque ele vinha tentando adaptar de maneira mais permanente o Martinelli como zagueiro. Isso dá algum tipo de ganho ao Fluminense na ideia do time, que é construir desde lá de trás. Na saída de jogo. Mas bota o Fluminense mais frágil em que tipo de jogada? A bola aérea. Por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Pedro Caixinha, no segundo tempo, coloca o Thiago Borbas para jogar em cima do Martinelli. Primeiro cruzamento para o Thiago Borbas, pum, caixa. Gol do Bragantino em cima do Martinelli. Hoje ele ia enfrentar o melhor cabeceador da Série A, que é o Verratti. Né? E o Vasco joga muito em função dessa bola aérea no Verratti. O que ele fez? Tirou o volante, botou o volante de volante. Sim. E aumentou a estatura da zaga. E ainda assim, o time tomou um gol de cabeça. E que bom que o técnico da seleção brasileira esteve lá vendo o jogo. Né? É verdade. O Dorival Porque pode ver o André, pode ver o Martinelli, que estão realmente em fase esplendorosa. E o goleiro do Vasco, que foi convocado na última convocação da seleção brasileira, o Léo Jardim, faz outro grande jogo. Essa bola não dá para pegar, né, gente? O Marcelo bota a bola assim de uma maneira absolutamente perfeita. E é impressionante, né, quando você observa todo mundo olhando para a bola. E o Ganso ali entre os dois, que não é a dele, né, fazer gol de cabeça. A gente estava até brincando ali quantos gols o Ganso já fez. Você vê o Maicon, se ele dá um passo para trás, ele chega na bola. Olha o espaço que o Martinelli o posicionamento é que não foi bom, né? E aí depois o Martinelli fica sozinho, ninguém olha para ele, ó, depois da jogada, e ele faz o 2-0. Já o Simon já está aqui posicionado, a gente vai terminar de ver os gols, eu quero acioná-lo também para a gente conversar sobre os lances polêmicos. Porque foi isso, no primeiro tempo a gente teve o Fluminense fazendo o gol, e aí o lance que o Vasco reclama de um pênalti, mas a emoção mesmo, um jogo mais agitado, com mais chances, com mais energia, o segundo tempo foi mais legal. É isso. Mais legal de ver. Teve mais jogo, tiveram mais oportunidades. Aí o gol do Verratti. Só para você ter uma ideia, no primeiro tempo, no total, foram 9 finalizações. No segundo tempo, foram 23. Aí, essa é a diferença.
Bom, Carlos Eugênio Simon já aparece aqui no nosso LED. À minha frente, a câmera vai passear pelo nosso estúdio. Não é o LED é da concorrência. Não, no LED... Ah, LED. Talvez o penteado seja meio parecido, mas não. O LED comentou o jogo lá na concorrência, um abraço para ele. Carlos Eugênio Simon, quando você aparece aqui é muito legal porque a gente sente sua falta, mas ao mesmo tempo quer dizer que tivemos questões a conversar. Já vou te dar uma boa noite, já pedindo para falar sobre os lances, primeiro sobre o pênalti, Simon. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, uma satisfação enorme, sempre uma satisfação fazer o trabalho contigo, participar dos programas em que você comanda. Um abraço para o Pascoal, o Zupac, desde cedo estamos juntos aí na transmissão e na classificação do City. Olha, Mari, primeiro a arbitragem. Eu não gostei nem um pouquinho. O Hilton Pereira Sampaio é um árbitro que foi numa Copa do Mundo, que está pré-selecionado para a segunda Copa do Mundo, 2026, que esta semana retornou de Miami de um curso da FIFA. E ele apresenta esse tipo de arbitragem hoje no Maracanã. Todo mundo peita, todo mundo chega, ele tem medo de apitar, parece que ele não quer se incomodar, ou ele entra em campo querendo agradar A ou B, e pode ter certeza, árbitro que entra em campo tentando agradar A ou B desagrada a todos. Foram 33 faltas, foram 9 cartões amarelos. E uma arbitragem é pautada, né, pela disciplina, pela ordem em campo. Não estou falando de autoritarismo, isso jamais. Outra coisa é autoridade, é competência para se impor. É um árbitro mundialista, é um árbitro que tem que chegar e dizer assim, só Felipe Melo, só um pouquinho, vamos jogar bola, a arbitragem é comigo. Então, eu estava vendo atentamente o jogo e isso aí me deixa um pouco até angustiado, porque eu optei futebol há 27 anos, então quando eu vejo uma arbitragem assim, do principal árbitro, todos os árbitros estão olhando a figura do Hilton Sampaio para poder copiá-lo. É o cara que apitou Copa do Mundo, mas infelizmente ele foi mal. O lance interpretativo é interpretativo, eu posso interpretar de uma maneira, ele de outra. Isso faz parte do jogo porque a matéria, em tese, a arbitragem, 80% é interpretativo. Nós temos esse lance aí, que na minha opinião não foi pênalti. O Vegete gira o corpo e bate, e o Manuel, ele está tentando recolher o braço. E não é pela imagem não fica muito claro se não pega no braço, pegaria na sua barriga ou não, mas ela pega no antebraço. Na minha opinião, não é gesto antinatural e não é mão deliberada. Portanto, não é pênalti. Só uma ressalva, porque eu estou batendo na tecla que é um lance interpretativo. Portanto, se é interpretativo, o Rodolfo Toschi, que era o árbitro de vídeo, deveria chamá-lo. Diz, olha aqui, ó, a bola tocou no braço, é a tua opinião, tu que decide. No mínimo, ele deveria ter ido na beira do campo olhar e analisar, já que a palavra e a decisão final é dele. E sempre lembrando, Mari, eu não sei o que o técnico do Vasco vai falar na entrevista, mas hoje era um homem que estava no VAR e não uma mulher, tá? Mas isso é problema dele. Então, o VAR deveria ter chamado, sim, o Hilton Sampaio para analisar esse lance. Quero ouvi-los também. Ô, Simon, só mais uma dúvida, rapidinho. Também você fala que não configura a mão deliberada, também não amplia o espaço do corpo. Você interpretou que estava ali como uma posição natural. Sim, porque não é a regra fala em gesto antinatural e mão deliberada. Tá. Mão deliberada é do meu tempo, o cara salta e dá um tapa na bola. Gesto antinatural é essa que foi a alteração da regra. É você saltar com os braços abertos, vai disputar uma bola com os braços totalmente abertos. Aí não foi o caso. A distância é curta, ele gira o corpo. E a bola pega acidentalmente no braço dele. Por isso que eu não entendo como pênalti. Vocês... eu já vi, Simon, boa noite para você, sempre um prazer estar com o Simon, é espetacular, né? Eu já vi essa bola ser marcada pênalti. Esse inclusive, é o ponto, né? Inclusive a semana passada. Sim. E a semana retrasada. Tá lembrado da decisão do Cruzeiro com o Atlético? Sim. O jogador do Cruzeiro está correndo em direção à bola, vem o cruzamento e pega na mão dele. Silva. Mas a mão está mais aberta. O Manuel está com o braço em direção ao corpo. Mas eu nunca vi ninguém correr com o braço colado no corpo. Sim. Para correr, você tem a mecânica do movimento. Você tem que... Naquele caso, a mão do Lucas estava um pouco mais de lado, ele tava, ampliando o espaço, o tal do ampliar o espaço. A bola sai do ângulo dele. Mas sim, já vi gente marcando... Na semana posterior, o mesmo árbitro, no jogo do Vasco da Gama,
não deu um lance semelhante. Vocês estão lembrados desse lance? Sim. Um lance semelhante. O Simon me ensinou que não existem lances iguais. São semelhantes. Num lance semelhante, ele não deu a penalidade máxima. Foi afastado da arbitragem depois daquele acontecimento. Então, eu já vi dar e já vi não dar. Então, fica muito a critério do árbitro, como disse. A interpretação é muito individual. Você pode entender que sim, o outro pode entender que não. Nesse caso do pênalti. Mas no caso do Ganso, eu não vejo interpretação. O Ganso sofre a falta e agride o adversário com o pontapé. E na regra do jogo, não fui eu que inventei a regra, nem foi o Simon, gostaria que tivesse sido o Simon, mas não foi ele. Está escrito lá, tentar ou dar pontapé. E ele deu o pontapé no adversário. Então, tem coisas que a gente tem que analisar. O lance do impedimento, depois o Simon pode nos ajudar também. Os dois lances para o Simon também fazer com muita calma, mas eu queria também te ouvir, Zupac, porque o torcedor do Vasco, nessa situação que o Pascoal traz de já viu o pênalti assim ser marcado. Ele tá chateado porque seria um gol ali para um 1-1, né? Um pênalti que poderia gerar um 1-1. Assim, eu não gosto muito de usar como referência, mas tal árbitro já marcou. Porque não importa o que tal árbitro já marcou em outros jogos, importa o que diz a regra e se esse lance está de acordo com a regra ou não. Para mim, isso é o que eu procuro usar como base para entender se eu marcaria ou não tal penalidade. Concordo com o Simon que é um lance interpretativo, diferente de um lance claro, evidente, onde não há muita margem para discussão sobre. Esse lance há margem, mas eu também não marcaria o pênalti por entender que o Manuel está com o braço baixo, o braço mais próximo ao corpo, tentando fechar o braço e não é um movimento de ampliação. A bola se não bate se a bola no braço... pega na mão, se a bola pega na mão esquerda dele, no braço esquerdo, que está aberto, e não no braço direito, aí era pênalti. Se não batesse no braço dele, possivelmente bateria no corpo dele ainda assim, né? Então não é um movimento de ampliação do espaço corporal. A bola não ia para um outro lado e pegou no braço dele porque o corpo dele estava ampliado devido a essa abertura de braço. Então, embora eu entenda que é um lance interpretativo, eu, no papel do árbitro, também não marcaria o pênalti. Vamos lá, Simon. Agora falando sobre o lance também do Ganso, do cartão amarelo. Ele acaba levando o cartão amarelo ali no encontro com o Matheus Carvalho, né? Que foi no lance. Mas também aqui o Pascoalzinho já deu o papo, que ali é uma agressão. Como você interpreta? Não, muito claro. E foi bem o Pascoal. Isso que eu falei, o Wilton, olha só, todo mundo invade campo, todo mundo cerca. Isso aí é cartão vermelho. Isso aí é agressão. O Ganso, que fez um belo gol de cabeça, mas que estava completamente nervoso durante o jogo, ele leva um tranco pelas costas, o árbitro apita a falta. Ele vai dar um pontapé. Regra número 12, infrações em disciplina, é conduta violenta. O jogo está parado, ele dá-lhe um pontapé no adversário. Cartão vermelho. Também o VAR deveria ter chamado o árbitro, já que se ele não viu no campo. Em seguida, tem uma falta, o Ganso pega a bola e chuta. O jogo já estava parado. Também era lance de segundo cartão amarelo, né, já que ele deu o primeiro aí. Mas esse lance especificamente é cartão vermelho. Isso aí é conduta violenta, agressão. Ele dá um pontapé na canela do adversário. Na minha opinião, cartão vermelho, errou a arbitragem. Ainda bem que o Simon lembrou do outro lance do bico na bola, depois da falta, né? Bom, galera, é isso aí, infelizmente, né? Derrota do Vasco, 3 pontos em 3 jogos, já começa a assustar o torcedor vascaíno, né? Já começa a ficar sinistro a situação do Vasco, galera. Foram jogos que o Vasco jogou bem, né, cara? Jogou bem, o Vasco... Aconteceu muito ano passado, né? O Vasco perdeu, jogou bem, mereceu, teve isso, regaçou. No final das contas, era derrota. Jogou bem, no final das contas, derrota. Vasco que não perdia há muito tempo, né? Aí agora começou o Campeonato Brasileiro. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Vasco, 1 vitória apenas, 3 derrotas e 1 empate. Diante do Nova Iguaçu, 1 empate e 1 derrota. Derrota para o Bragantino, derrota para o Fluminense e 1 vitória contra o Grêmio. Vasco jogou 2 jogos fora de casa. Próximo jogo do Vasco, dia 27. Domingo, né? Domingo não, sábado de novo, né? Diante do Criciúma. Vasco e Criciúma, um jogo pro Vasco fazer 3 pontos aqui, né? Não pode dar sorte no azar nesse jogo aqui. O Vasco precisa vencer esse jogo
para se manter vivo, se manter bem aí no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vencer outro e mais um, 9 pontos. 9 pontos. Já é o que o Vasco ficou quase praticamente o primeiro turno inteiro ano passado, né? Então dá para o Vasco sim, pelo futebol que está jogando, dá pra gente acreditar que o Vasco vai brigar por coisas maiores aí. Ainda é muito cedo, foram 2 jogos fora de casa, né, gente? E onde o Vasco jogou bem, bem melhor. E a gente vai ter Vitória, tem Atlético Goianiense, tem Cuiabá que não tem nenhum ponto. Ah, não tem nenhum ponto, mas se fizer 3 já chega no Vasco, né? Esse é o problema aí. O Vasco pode até se brincar aí, dormir na zona de rebaixamento de domingo para segunda, né? Dependendo de alguns resultados. É apenas a 3ª rodada, mas isso pode acontecer. Tomara que as coisas se resolvam logo aí, né? Que o Vasco comece a se encaixar, porque se for, mas é apenas tal rodada, é apenas tal rodada, é apenas tal rodada, a gente tá chegando lá na última rodada do Campeonato Brasileiro, aí já não tem mais fôlego, já não tem mais solução, né, pessoal?